Sabe com quem se apresentou antes? Terça-feira, o Grêmio marcou o retorno de jogadores que têm que fazer fisioterapia, tratamento, tá? Os demais se apresentam na quarta, hoje, mas os jogadores que precisam de algum atendimento voltaram antes. Então, por exemplo, o Vila Sante, que está se recuperando de uma lesão no ligamento e está muito afim, o Vila Sante, de voltar o quanto antes. O próprio Braithwaite. E aí tem duas novidades bem legais, tá? O Nardoni e o Leonel Pérez. O Nardoni e o Leonel Pérez na terça-feira estavam no CT Luiz Carvalho. Eles estão machucados? Não. Mas foram um dia antes dos demais para treinar, se aprimorar, fazer condicionamento físico, por mais que vinham jogando. Então isso aí mostra profissionalismo. É isso que a gente exige e que a gente gosta. Eles não estão machucados, mas foram um dia antes. Leonel Pérez e também o Nardoni, que não jogam contra o Juventude, porque a janela do Gauchão está fechada, mas foram lá treinar. Além deles, obviamente, o Monsalve. O Monsalve estava terça-feira no CT Luiz Carvalho. Léo, mas ele foi visto no Carnaval. Não tem nenhum problema em relação a isso. Era a folga dele. O que a gente pode aqui tratar é se, no bom senso, seria correto um jogador que se recupera de um desgaste muscular, uma lesão, estar na avenida lá olhando o Carnaval. Como a gente fala, tá? Mas ele não cometeu nenhuma irregularidade, o Monsalve não vai ser punido, porque estava na folga dele, e nem o Cuejar, certo? O Cuejar, eu até gravei um vídeo sobre isso, o Cuejar como um jogador experiente, o que a gente espera muitas vezes, né? É que ele seja o paizão do Monsalve. Ô Monsalve, eu sei que é folga, mas tu tá se recuperando de lesão, fica aí, cara, não viaja, não se desgasta, fica, vai ser melhor pra ti. Cuejar é um jogador experiente, tinha que ser um paizão, mas levou pra festa. Repito aqui, não tem nenhum problema, não vão ser punidos, e a melhor resposta, tanto pro Cuejar, que nem vai jogar, mas para o Monsalve, é dentro de campo. Tem dúvida alguma. Até estava falando com o Edilson. O Edilson, ex-lateral direito do Grêmio, lembra? Ele comentou lá no meu Instagram a notícia que eu dei, né, dos jogadores na Sapucaí, acompanhando o desfile das escolas, e aí o Edilson escreveu lá, vocês estão criando crise e tal, não tem nada a ver, é folga deles. Daí eu até escrevi pro Edilson, ô Edilson, se eles tomarem uma coisinha que nem tu tomava, né, e responder dentro de campo, representar dentro de campo, tá tudo certo. Porque o Edilson e o Douglas, lembram? Eles tinham aquela fama de jogadores mais boleiros, mais festeiros, mas os dois sempre representaram muito bem dentro de campo. Sempre, 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 sempre. E foram campeões no Grêmio. Aí depois o Edilson até escreveu de volta, não, tá certo, é isso aí, a melhor resposta é dentro de campo. Então se o cara quer ir pro Carnaval, tem nenhum problema, desde que jogue, cara. Jogando, ninguém vai lembrar dessa história de Carnaval, é só jogar bola. Bom, seguindo aqui, eu quero falar agora dos jogadores que o Luiz Castro ganha como opção. E tá aí o Careca de Saber aí, trazendo um pouco aí sobre essa polêmica que teve, né? De jogadores que foram pro Carnaval, a torcida meio que pegou no pé, a mídia também. Mas eu queria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários, se você acha que é folga do jogador, é um direito dele, não tem nada a ver, o que importa é o futebol. Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a gente vai falar sobre Paulo Henrique, porque saiu a notícia hoje que Grêmio acerta com Paulo Henrique e negocia com o Vasco. O Grêmio acertou as bases contratuais com o lateral direito Paulo Henrique e agora negocia com o Vasco para viabilizar a transferência. O acordo verbal prevê contrato de 3 anos. A informação foi divulgada pelo jornalista Caliel Machado, da Band. Com entendimento já alinhado com o jogador, a diretoria gremista prepara uma nova investida para avançar nas tratativas com o clube carioca. O objetivo é fechar a operação nos próximos dias e reforçar o setor direito da defesa para a sequência da temporada. Paulo Henrique está no Vasco desde 2023. Em 2024, o clube comprou o lateral em definitivo por 900 mil euros. Em novembro de 2025, ele foi convocado para a seleção brasileira
consolidando o bom momento individual. Vou falar um pouquinho dos números do Paulo Henrique pelo Vasco. São 130 jogos, 6 gols e 11 assistências. O acerto com o atleta é considerado um passo importante nas negociações. A definição agora depende de um entendimento entre Grêmio e Vasco para que a contratação seja oficializada. E tá aí. Ontem eu até trouxe informação sobre o Paulo Henrique e eu falei, né? Porque tinha saído uma notícia que o Grêmio ia tentar uma nova proposta. Eu falei assim, ó, se o Grêmio está tentando uma nova proposta, é porque o jogador quer vir. Quer dizer que o jogador aceitou jogar no Grêmio. Porque aí não adianta, a vontade do jogador é que conta nesse tipo de negociação. E hoje saiu essa informação, que o Grêmio se acertou verbalmente com o jogador e só depende do Vasco, né, acertar a contratação com o Vasco, ali as negociações, para o negócio andar. Deixe o seu comentário se você gostou dessa contratação. Claro que não está confirmada ainda, mas está bem próxima de acontecer nesse momento. Como eu falei para vocês, a vontade do jogador conta muito. E se o cara saiu a informação que ele quer vir jogar no Grêmio, isso pode ser concretizado aí nessa semana. Gostaria de ver o Paulo Henrique vestindo a camisa do Grêmio? Deixe sua opinião aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, chegou até aqui. Deixa muito like, lembrando... os créditos aí pro Careca de Saber TV, que trouxe informação sobre os jogadores do Carnaval. Deixe sua opinião sobre isso também. Até o próximo vídeo e valeu!